Boa noite a todos, agora sim, acho que está tudo bem. Eu sou a Silvia Henriques, sou decoradora de interiores, criadora de Art Fusion Lab, e especialista em comunicação de staging. Como sabem, dia 19 de janeiro, na passada quinta-feira, lancei um curso Encenar-te, criado especialmente para consultores imobiliários, e a Maria está aqui por um motivo muito especial, é porque a Maria é parceira deste meu projeto, e hoje vai partilhar aqui connosco. Vamos conversar sobre comunicação assertiva. Aliás, nós estávamos em amena cavaqueira, já nos estávamos quase a esquecer aqui do direto, quando nos apercebemos que, pronto, tínhamos este compromisso aqui, não é? Então, assim para não me desorientar. Ok. E então, Maria, vou-te deixar que tu te apresentes, porque apesar de nós já nos conhecermos há 2 anos, sensivelmente, nós fazemos parte do mesmo grupo de influência, portanto é um grupo sobre marketing digital, e é daí que eu te conheço, mas a verdade é que tivemos que, de facto, que nos encontrar assim cara a cara, virtualmente, para conhecer uma faceta que eu desconhecia em ti, aliás, várias facetas que eu desconhecia em ti. Portanto, tens uma história de vida, tens um percurso muito interessante, e eu vou-te passar agora a palavra para falares um pouco, até porque tem tudo a ver então com este teu contributo, para este curso que eu estou agora a fazer, é Encenar-te. Maria. Ok, obrigada, Sílvia. Boa noite a todos, a quem nos estiver a ver, ou seja agora em direto, ou seja depois. Quero primeiro que tudo agradecer-te, como é óbvio, Sílvia, por me dares esta honra de poder ajudar-te sempre, ajudar quem está contigo, ajudar-me a mim também, porque faz sempre parte, nós treinamos sempre mais qualquer coisa e a dinâmica dos grupos é sempre muito boa. E sim, é um prazer também estar aí, ajudar-te com o bónus, ajudar os teus alunos. Então hoje pediste-me para falarmos sobre assertividade. Exatamente. Mas tu, portanto, a assertividade, digamos que é o êxtase, não é? De toda esta conversa, porque tu já vens com background de trás. Portanto, tens formação na área de recursos humanos, de coaching, portanto... Queres que eu faça aqui um pequeno apanhado? Um breve apanhado, só para contextualizar. Okay. Tá bom. Então, a minha formação académica de base, sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos, gosto muito de pessoas, de trabalhar com pessoas, de observar pessoas desde miúda, e ficou-me sempre essa paixão pelo ser humano e aquelas curiosidades de vida, não é? O que é que nós andamos cá a fazer, porque é que nascemos, enfim. E pronto, cheguei à idade adulta, licenciei-me em Gestão de Recursos Humanos, mas depois a gestão em si de recursos humanos era muito técnico, é muito teórico, aliás, mais do que técnico, é muito teórico. E eu gostava mais de trabalhar aquela parte humana e holística do ser humano. Depois disso, então, fui-me aperfeiçoando com pequenos cursos, comecei no Reiki, depois fiz o método Luizei, que foi a partir daí então que eu percebi que era o que eu queria fazer realmente a nível profissional, que era trabalhar de facto o ser humano,
Assim como eu fui ajudada, porque fui nessa altura, depois de um divórcio muito complicado, fiquei com 3 filhas sozinha, o meu marido deixou-me cheia de dívidas, e isso tudo, e fui parar então a essa parte do método Luísa que me ajudou imenso, e como me ajudou tanto, decidi eu também ajudar outras pessoas, e fui fazendo formações aqui, formações ali, para complementar as minhas sessões, as minhas consultas. Tá? E sou Tá. astróloga, porque há bocadinho estava a dizer à Sílvia e ela não sabia. Na conversa aqui com a astrologia, de facto gosto Sim, imenso. e trabalho muito com a parte, ou seja, hoje sou coach também, sou formada em coach, e qual é o meu grande objetivo? É numa sessão ou num programa de coaching e de mentoria, porque eu faço ali um bocado de tudo. Quando acho que a pessoa precisa, ou sai uma terapia, ou sai um exercício a nível emocional, enfim, ou sai a parte do coaching com as perguntas, e normalmente no início do meu programa de mentoria ou de coaching, sai uma análise do mapa astral, tanto que eu chamo Astro Coaching. Ok. E agora isso é preciso ter em conta toda essa informação, não é? Porque a informação é transmitida e há aqui uma questão, é como é que ela é transmitida. Certamente, sim. E não esquecendo que estamos aqui a falar de homestaging, como é óbvio, e que estamos aqui, pelo menos penso que maioritariamente, com consultores imobiliários ou com pessoas ligadas diretamente à parte do ramo imobiliário. Existe uma coisa chamada comunicação. E isto é uma coisa tão grande, mete tanta coisa ao barulho, é como se fosse um bolo com tantos ingredientes, perdão, que às vezes perdemos, não é? E vou aqui colocar agora aqui outra palavra que também pode ser demasiado ou muito ampla, que é a assertividade, não é? E é o que estamos aqui também para falar hoje, sobre assertividade. Então a assertividade não é algo fixo, não é algo que se diz, estou neste ponto, estou a ser assertiva a 100%, podemos ser assertivos na parte da comunicação e não sermos assertivos na parte do comportamento, por exemplo. Claro que o ideal é sermos assertivos na nossa comunicação, sermos assertivos no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e no fundo o que é ser assertivo? É haver congruência entre aquilo que eu quero e os meus interesses e aquilo que eu acho que é interessante para mim e útil para mim, e em relação às decisões que eu tomo no meu dia a dia. Por exemplo, tu, Sílvia, vens ter comigo e dizes-me, olha, vamos passear ao parque. Ok, vamos passear ao parque. E depois no parque podemos ir para a direita, podemos ir para a esquerda. E eu quero muito ir para a direita, porque me apetece ir para a direita. Mas a ti apetece ir para a esquerda. E tu dizes, não, olha, vamos lá para a esquerda, vamos para a esquerda. O que é ser uma pessoa assertiva é, opa, Sílvia, apetece-me ir para a direita. E então vamos entrar aqui num diálogo bom, e eu vou ver se a Sílvia, o porquê que ela quer ir para a esquerda, e se ela quer mesmo ir para a esquerda, mas se bem que eu vou sempre tentar ir para a direita. A pessoa passiva, por exemplo, vai se calar e vai para a esquerda com a Sílvia sem dizer nada. Ok? O contraposto também não é ficar agressiva com a Sílvia e dizer, Sílvia, vamos lá para a direita, faz favor, porque eu quero ir para a direita. Nada disto, ok? Ou seja, no fundo, ser assertivo é ali um meio. Como é que eu explico o que é ser assertivo? É como se tivéssemos um eixo, não é? Com um polo positivo e um polo negativo. E este eixo é o eixo da assertividade.
Ou seja, não há aqui um ponto onde eu digo aqui começou a assertividade e aqui acabou a assertividade. Porquê também? Porque ser assertivo não é ser bonzinho. Não é dizer que sim a tudo ou dizer que não a tudo. Não. Há situações em que nós temos que ser passivos. Por exemplo, alguém está a querer, por exemplo, em ambiente de trabalho, na agência ou com um cliente. Sobretudo os proprietários nestas partes que às vezes estão ali a tentar, não é, a negociar o que eles querem e não aquilo que seria pedido pelo mercado imobiliário. Olha o preço, por exemplo, que é uma O boa preço piscina. é muito O complicado, é preço verdade. é complicado eles perceberem, É às vezes dessas metem aquilo situações, na cabeça e é preciso tentar dar a volta ao texto e fazê-los entender então o quão errados exatamente. muitas vezes estão. Verdade, muitas vezes, dizes bem, muitas vezes. Pronto, aqui vai também de uma parte da argumentação, né, que nós temos, que também se desenvolve, aprende-se, da parte do conhecimento do mercado que nós temos, e por isso para um consultor imobiliário é tão importante também termos esse conhecimento sobre o mercado e sobre a zona onde nós trabalhamos, é muito importante. E então, como eu estava a dizer, o ser assertivo às vezes é sermos passivos no sentido em que se o proprietário está constantemente a cortar aquilo que eu estou a dizer, se eu já lhe expliquei 3 vezes e ele continua a não querer perceber o que eu lhe digo, então eu calmo, deixo-o falar, deixo-o levar a bicicleta e as rodas e o selim e os travões, ele fica com a bicicleta toda. E eu, enquanto consultora imobiliária, só tenho é que pensar, ok, eu quero trabalhar com este proprietário, sim Tal ou e não? qual, tal e qual, tal e qual. Eu Se acho que há sim, aqui, diz isso. eu acho que há aqui muitas vezes aquela ânsia, eu não posso perder este negócio, dê por onde der, nem que eu engula sapos. Ah, eu acho que quando nós engolimos esse tipo, ao início até percebo, não é? Sim. Mas quando isto começa a ser rotina, estes sapos vão ocupar o espaço de bons negócios de De facto. bons negócios, ou então vão minar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, e logo a nossa assertividade também vai sair muito prejudicada nisso, ok? Exatamente. Claro que no início, e eu também, eu não disse, mas eu também tenho um percurso de 8 anos de consultora imobiliária, e neste momento estou mais parada, mas continuo no ramo. Mas, desculpem que eu não disse na altura que me apresentei, portanto tenho algum conhecimento de causa, ok? E então, só aqui uma parte que a Sílvia falou e muito interessante, eu sei também, porque passei por isso no início, nós queremos é fazer vendas, até porque normalmente não há um salário fixo que nos entra de rendimento através do ramo imobiliário todos os meses. E há que pagar contas, temos os filhos, enfim, temos todas as contas que uma família tem. Claro. E claro que temos que nos sujeitar a mais situações. Mas neste cliente que eu fui buscar, reparem, uma coisa é eu explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa até se mostrou com alguma humildade, e pronto, e aí houve o tal diálogo, que a assertividade permite esse diálogo com respeito para ambas as partes, e até aí está tudo bem. Agora, quando é mesmo aquele cliente que nós falamos, por muito que falamos de formas diferentes para ele tentar perceber, e ele ainda assim não quer, e acha-se que ele é que sabe de tudo, é mesmo para nos colocarmos a questão. Porque se continuarmos com ele, para já não estamos a rebaixar. Ele vai perceber isso. E depois já o preço, depois já vai ser a comissão também. E depois já vai ser uma outra objeção qualquer e nós já fomos passivos numa coisa, já voltamos a ser passivos na outra. Eu já vos explico aqui o eixo da assertividade, que é para vocês perceberem aqui a passividade e a agressividade, ok? E nós trazemos a angariação.
mas se calhar esse proprietário vai nos dar mais dores de cabeça do que uma coisa é nós fazemos o nosso trabalho e haver às vezes as discórdias, porque ele pensa de uma forma e eu penso de outra. Agora outra coisa é quando a pessoa nos vem mesmo dar problemas sérios e às vezes até ficamos nós comprometidos porque ele vai dizer que a casa não se vendeu porque fomos nós que não fizemos um bom trabalho, não é, Sílvia? Exatamente. Uma das formas que eu acho que é muito boa, porque ajuda eu acho que era Sócrates não é o político, é o filósofo. Ainda bem que dizes, assim já ficamos melhor, pronto, assim já temos aí o contexto. Isso é assertividade, Sílvia. Sócrates, o filósofo, tinha uma maneira de falar com os alunos. Ele não dizia, ou com os pupilos, ele não dizia aquilo que eles tinham que aprender. Ele ia direcionando, e eles próprios chegavam à conclusão. Ou seja, sem estar com sem ser demasiado agressivo, sem ser demasiado dominante. Portanto, havia aquela sensação de eu cheguei lá sozinho. E o ser humano aprende mais e melhor. Aprende fazendo, exatamente, aprende fazendo depois esse caminho, precisamente. E, por exemplo, quando estamos a tentar convencer um proprietário de que precisa ou de baixar o preço, ou de melhorar a apresentação da casa, ou de tirar aqueles móveis, enfim, seja o que for. Porque há sempre esta relação entre preço e apresentação, não é? Quando todos os outros fatores são, digamos assim, são semelhantes, não é? Quando fixamos os outros fatores, e então nós comparamos as fotos, não é? Que é isso que estão nos sites, não é? Quando nós comparamos, olha, senhor proprietário, há aqui umas propriedades muito parecidas com a sua, o aspecto não tem nada a ver e o preço também não. Se colocar na posição de comprador, qual é que destas duas, qual é que acha que vai preferir? Isso é um bocadinho raciocínio a Sócrates, não é? Exato, portanto, que ele próprio se chega lá sozinho. Exatamente. E muitas vezes é esta parte visual, não é? Em que o staging então é exímio, é esta parte visual, porque é por aí também que a casa vai comunicar com os compradores. Claro que sim, claro que sim. Aliás, o homestaging é colocar assertividade à promoção das nossas angariações. E pá, escreve esta vai ter direitos de autor e é meu. É isso mesmo, Sílvia. Aliás, nós estamos aqui, a assertividade costumamos, e é muito usual, é muito comum, confundir-se assertividade com confiança, autoconfiança. São coisas diferentes. A autoconfiança remete-nos a quê? A eu acreditar e confiar, ou não, nas minhas capacidades próprias e naquilo que eu consigo fazer com os meus conhecimentos e com as minhas capacidades, as minhas habilidades. Okay? Enquanto que a assertividade remete-nos inevitavelmente para a relação entre seres humanos, ok? Seja relação profissional, seja relação amorosa até, seja a relação com os colegas, com os clientes, enfim, sobretudo nas vendas. Isto nas vendas eu acho que ninguém pode, é uma coisa que não se pode ter dúvidas de que a parte da comunicação e da comunicação assertiva nas vendas e sobretudo para os consultores imobiliários é algo mesmo fundamental, ok? E claro que
tudo o que entra em relação com os seres humanos tem a parte da comunicação, ok? O homestaging é a comunicação visual e e o nosso cérebro funciona por imagens. Quando eu te digo, ou quando eu vos digo, pensem numa árvore com folhas amarelas. Vocês até se calhar não querem pensar, mas automaticamente o vosso cérebro criou aí uma imagem de uma forma ou de outra de uma árvore com folhas amarelas, ok? Nós pensamos através de imagens. Agora imaginem a importância de o primeiro ponto ou a primeira promoção das vossas angariações vão ser imagens, pelo menos em 98% dos casos vai ser uma imagem na internet ou uma imagem na loja, ok? Então, essa é a primeira comunicação que vocês estão a dar de você, não só da angariação, como do proprietário, através das fotografias nós conseguimos logo perceber se a pessoa, se o proprietário é mais asseado, é menos asseado, se é mais harmónico nas cores que tem em casa, não é, Sílvia? Isto tu Exatamente. podes falar disto muito bem. Exatamente. E há uma associação entre, por quem está a dar a cara por um determinado imóvel, não é o proprietário, esse está atrás, atrás das cortinas. Quem está a dar a cara é o consultor. É um bocadinho como vamos às finanças porque houve ali um erro. A culpa de quem é? É do funcionário que está no balcão. Sim, é natural. Pronto. No ser humano. Culpamos logo ali o primeiro. Pronto. Que dá mais jeito. Pronto. Só que de facto aqui, ao contrário do funcionário das finanças, das finanças que está atrás do balcão, o consultor consegue efetivamente, tem essa possibilidade de gerir a maneira como comunica com os compradores, não é? Portanto, ou seja, é responsável pela maneira como o proprietário apresenta o seu imóvel. Verdade. E mais, eu acho que eu disse isso uma vez, saiu e depois, eu fui super dura. Porque eu não, olha, estava agora a comentar, porque descobri que a Maria, ela é astróloga e então amo de paixão essa área, então estava a comentar precisamente o meu planeta da ação está onde está em Libra, balança, que é aquele que quer agradar os dois lados. Portanto, e já me perdi, já não sei onde é que eu ia, mas só sei que o consultor então dá a cara, não é? Já sei. Que agora que o consultor sabe o que é homestaging, tem a responsabilidade de o aplicar. Pronto, agora é que eu me lembrei. Até porque, ias dizer? Estava aqui a ler o comentário da Cristina. Da Cristina. Sim, nós damos a cara, mas uma grande fatia do sucesso vem da empatia. Exatamente, com as pessoas identificamos com o imóvel, tal e qual, Cristina. Tal e qual, Cristina. E isso, a primeira conexão, digamos assim, vem através das fotografias que o consultor tira do imóvel e coloca na internet, não é? Portanto, temos logo aqui um ponto de entrada. E reparem que, e já estou a falar aqui um bocadinho mais abrangente para falarmos aqui também das consequências e o quão longe isto pode ir. Reparem, eu sou consultora imobiliária, se eu meto fotografias, desculpem a expressão, que é uma porcaria, isto irrita-me a sério. Há consultoras e há agências que, eu se fosse dona de uma agência,
eu há certas fotografias que eu dizia ao consultor, olha, desculpa, mas estas fotografias não as colocas aqui desta forma, porque também está, às vezes até tem um logotipo ali escarrapachado da agência, não é, ou da rede, mas há que ter um certo brio profissional, pelo menos na minha opinião, como é óbvio, e a assertividade pede isto. E quando eu falo a assertividade pede isto, eu estou a falar a nível científico. Eu gosto muito da ciência, portanto, tudo aquilo que eu falo, inclusive a astrologia, Sílvia, eu fui ver a parte da ciência e está mais que cientificamente provado. As pessoas é que não querem ver, mas a astrologia é uma ciência, tá? Há universidades que dão estes cursos, é uma ciência. Desculpa, agora já fugi um bocadinho. Estávamos a falar agora da passividade, agora ia é o na que boa interessa aqui, se falar calhar, aos de nossos. astrologia Estávamos aqui a noite toda a falar. sobre isto. Não, Mas mas pronto. Olá, JC, obrigada oi, por JC. estares aí. Então, voltando um bocadinho atrás, eu já estava aqui a falar da parte da passividade e quando nós, de facto, uma coisa é sermos passivos ali uma vez com o cliente, porque também nos dá jeito a nós, não podemos entrar de frente, ok? Mas se já fomos 2, 3 vezes passivos, o cliente, sobretudo aquele cliente que é mais agressivo e que quer mais, acha que nós somos uns parolos que andamos aqui à procura de uma comissão e que não somos profissionais, não é? Estamos-lhe a mostrar isso, ou seja, tu és passivo, podes-me pôr o pé em cima, entre aspas, que eu vou permitir. Isso é passividade. O oposto é a agressividade. Como é que eu explico isto? Eu falei-vos no início para verem a assertividade não como um ponto fixo, se sou assertiva ou não. Temos um eixo, e o eixo tem sempre 2 polos, não é? O polo positivo e o polo negativo. E isto é o eixo da assertividade. Ou seja, todos os graus, ou cada grau que está neste eixo, fala-me da assertividade. O que é que acontece? Se eu vou para o polo menos, se eu me desloco no meu comportamento, na minha comunicação, se eu me desloco para o polo menos, fraco, vai enfraquecendo a minha assertividade. E eu torno-me passiva. É a passividade, com certeza também já todos ouviram falar na passividade, ok? Se eu me desloco do meio para o polo positivo, eu vou ter um excesso de assertividade, e isto normalmente é aquilo que não se transmite aí nos livros ou naqueles vídeos de 2, 3 minutos que passam por aí, ok? Ambos, a falta de assertividade, da passividade, o excesso de assertividade também não é nada bom. Eu diria que até é pior do que a passividade, que é a agressividade. É que eu estava ainda há bocado aqui aqui entre nós aqui a falar, que é aquele que tem excesso de agressividade com o risco de ser um sincericida. Suicida-se porque às vezes, repara, o excesso de sinceridade, a pessoa torna-se frontal, e isso não é assertividade já. Pois, falta a empatia referida aqui pela Cristina. Boa. Porquê? Porque quando a pessoa se torna, quando usa mais aquela parte mais agressiva de falar, o que é que a pessoa já está a dizer ao outro? Eu sou mais que tu, não é? Eu sei mais que tu. E tu rebaixa-te, porque eu é que estou aqui, eu é que sou... Ok? E a assertividade, então, o que é a assertividade que nós falamos correntemente? É ali o meio, o centro, o equilíbrio entre um e outro. Ok? Exatamente. E a assertividade não é aquele ponto ali nos 50%. Raramente um ser humano está nos 100% sem assertividade ou 100% no excesso de assertividade. Raramente. Assim como também raramente está nos 50% de assertividade, ok? Vocês têm noção que cada um de nós tem um tipo de perfil de personalidade e há sempre um que tende mais para aquela agressividade, ou seja, para o excesso de assertividade, e há outro, o extrovertido, não é? E os vários graus de extroversão,
e mais o introvertido que fica mais na passividade, que seria mais aquela parte da introversão. Até aqui está tudo bem, estou a compreender, estou a falar alto, estou-me a explicar Deixa-me bem. só aqui comentar um comentário, salva a redundância da Cristina, que diz que faz e bem, que tira fotos que representam na íntegra o imóvel. Portanto, isto além da questão da quantidade, não é? Portanto, da representação, não é? Que tem que ser o máximo possível, também tem a ver com a qualidade. Eu não sei se tens noção, E a Cristina. verdade das coisas, sim. Eu não sei se tens noção, Cristina, mas eu antes deste workshop fiz três aulas pré-workshop em estilo de desafio, pronto. E então eu abordava três erros, ao todo foram 9, 3 erros em cada aula, e sentei-me no PC, fui a um site imobiliário, onde tinha várias agências, não é? Como Imó Virtual e outros, não é? E fui a procurar. Agora quero procurar casas onde isto aconteça. Tão fácil de encontrar. Ou seja, esta fraca qualidade, a Cristina está no replay. Eu não sei se a Cristina tem acesso à página central e à página de replay. Se não tiver, isto já é o do curso. Se não tiver, diz-me que eu ponho. Ok, dá-me só um segundinho que eu já vou pôr o link, e então estão aí as três aulas, e então tão fácil de encontrar erros da fraca qualidade visual no imóvel, não é? E então é por isso mesmo que tem a ver muito com esta coisa, que imagem é que se escolhe. Eu vi, por exemplo, imagens de uma casa quase vazia, por acaso não está essa imagem, esse imóvel, depois perdi-o, não sei onde é que ele foi parar, mas era um corredor, não é? A casa tinha imenso potencial, um corredor com as várias portinhas, não é? No fundo era uma casa de banho com janela, coisa rara hoje em dia nos apartamentos. Então tinha em primeiro plano um arranhador de gato, está a ver? Um arranhador de gato, aquelas madeiras à volta das portas completamente danificadas, e a lâmpada era um penduricalho, que era o fiozinho com a lâmpada, não havia candeeiro. Portanto, está bem que o imóvel pode estar vazio, também dá para corrigir, mas o não ter o brio, ok, este material aqui, esta madeira não está em condições. Também vi outros que era as camas cheias, as camas mal feitas e cheias de entulho, de roupas, depois ao lado ainda havia umas cadeiras com mais roupa em cima. O que quer dizer? Existem consultores que de facto talvez por déficit de assertividade, não é? Permitem que essas fotos representem os imóveis que eles estão a promover.
E então é aqui que as coisas não batem certo, não é? Não pode ser, porque isso, um imóvel com essas características não vai, ou dificilmente vai atrair pessoas, ou vai atrair aquele tipo de pessoa à espera de pechinchas, de baixar o preço. Mas sim, certamente, certamente. Quando se calhar o esforço para melhorar era um esforço que tem mais a ver com a dedicação de tempo, de ok, agora sim, porque neste contexto de homestaging para consultores imobiliários, o que eu aconselho não é que o consultor ponha a mão na massa. Eu já fiz isso, não me reconheceram, e além de não me reconhecerem, foi vendido por outro consultor e não por mim. Pronto. Deixei o trabalho feito e depois quem ficou com os louros foram os outros. Portanto, o que eu aconselho neste contexto, e porque o vosso trabalho é a promoção de imóveis, não é? É que incentivem o proprietário a preparar a sua própria casa para venda, que na maior parte das vezes, trata-se mais de brio na sua própria casa e tem muito a ver também com um movimento, digamos assim, de desapego, não é? Que é o proprietário, a perceber que tem que deixar de ter aquela determinada rotina que faz com que, sei lá, com que não dobra a roupa, deixa a roupa em cima da cama, que faz com que permita que as crianças tornem as salas em parques de brincar, enfim, não é? Portanto, nada contra um determinado modo de vida, ao estilo de vida, ou seja o que for, porque entretanto, porque a vida acontece e nós acomodamos-nos a um determinado estilo de vida, não é? Uhum. Mas temos que nos adaptar. Eu estou muito confortável de pijama, mas eu não vou de pijama para um casamento ou para uma entrevista de emprego. Portanto, e este tipo de analogias ajuda o proprietário a perceber, para já, que é fácil mudar, é fácil fazer, vai tirar da zona de conforto, sim, com quase toda a certeza sim, mas que compensa o esforço. E mais, ele depois vai descobrir, essa é a parte que eu gosto muito do homestaging, é a pessoa o proprietário, especialmente quando mete a mão na massa, quando está a arranjar a sua casa para vender, é assim, mas isto se calhar fica mesmo muito bem assim, na minha próxima casa vou fazer o mesmo. É o que a própria Barbara Schwartz diz que é o ou então, Sílvia, viver, sim. será que depois não acontece a situação de que a pessoa vê a casa arrumada daquela forma e diz assim, eu já não quero vender, eu quero a minha casa assim, vou continuar aqui. Exatamente, quer dizer, às vezes as pessoas vendem por variedíssimas razões, ainda por cima agora, neste contexto de crise, falei, não sei com quem, que o que eu vejo que está a acontecer há um aumento da parte do imobiliário, das transações, mas está muito focado então nos imóveis mais caros, não é? Quando nós olhamos para os outros tipos de imóveis, se calhar não é bem assim. E o que nós vemos também são pessoas a trocar de casa para mais longe, para mais pequena, para ficarem com uma prestação mais simpática. Mais leve. A nível bancário está muito complicado e vai ficar nos próximos meses, sim.
Portanto, mas não é por isso que se vai deixar de vender Eles vão ter, coisas. pois as pessoas, nós precisamos de uma casa de todas as formas, não é? Depois há é o consultor imobiliário saber, lá está, ser a diferença no meio da mesmice dos outros todos e fazermos a diferença. Exatamente. Portanto, outro argumento que é muito válido aos olhos do proprietário é ele perceber que o comprador, a pessoa X que anda à procura de casa, já decidiu que vai comprar casa. Provavelmente até já tem o crédito pré-aprovado, sabe exatamente aquilo que quer. A questão não é se vai, a questão é qual é que vai, não é? Portanto, qual é que vai tem a ver com como é que a casa YXZ comunica com Chama a aquele atenção, pois. comprador. Portanto, porque ele vai ter 4, 5, 6 opções à escolha, ele comprar a casa, compra. A questão é qual. E aquela casa que tiver menos pontos, digamos assim, fica para trás. E as casas que costumam ficar para trás são as casas mal preparadas. Portanto, isto é uma coisa ampla, não é? Uhum. Deixa-me aqui fazer um reparo que é muito importante. Sim. A Cristina já está aqui a bater e voltou a bater no mesmo, e isto é de facto muito importante, que é aquelas fotografias que se tiram com ângulos não sei de quê, depois a pessoa vê as fotografias lindíssimas e depois chegas lá em um cubículo. Isso é enganar o cliente, não é? Isso é enganar o cliente, não se faz. O que é que eles pensam? Eu quero é que ele venha cá, porque depois se não for esta casa há de ser outras, mas o cliente, eu vi isso acontecer com um colega meu, e o cliente ficou tão chateado porque a casa era pequenina, e ele foi tirar fotografias com aquelas câmaras do ângulo não sei quê, daquele que faz um ângulo maior, e depois a pessoa lá, pá, aquilo era um quarto de 9 metros e pouco, e aquilo na fotografia parecia um quarto para aí de uns 14, 15 metros quadrados, né? E o cliente ficou tão ofendido com isso que depois não quis mais saber do colega para lhe arranjar a casa. Portanto, sim, e a parte da assertividade passa pela sinceridade, sem dúvida nenhuma, e pelo respeito às pessoas, ok? Mais vale nós não estarmos a atrair pessoas por aí, mas aquelas que atraímos são as mais certas para aquela casa, para aquele imóvel. Exatamente. Tá? A fotografia de interior, sim. E é perder tempo, sim, Cristina, é perder tempo. A fotografia de interior é por isso é que existem fotógrafos profissionais dedicados a isso. Uma câmara com esse tipo de lente, que é uma lente específica para interiores. Sim. É diferente da câmara de telemóvel. Vou pegar aqui. A câmara de telemóvel também tem uma função em que tu tiras a foto, ok, estou aqui, tiras a foto e vais rodando um bocadinho. E isso fica um bocadinho fake, mas que é a adaptação que nós fazemos do telemóvel, não é? Da ferramenta que temos, isso dá um ar fake. Os fotógrafos profissionais têm uma lente própria para interiores. E essa geralmente, de facto, dá a sensação, a ideia é mesmo essa, é a sensação de se ver a fotografia ou de estar no local é semelhante. Porque, ao contrário, se tirarmos as fotos normalmente com o telemóvel, o espaço parece mais exíguo, e então aqui a tendência, então vou usar aqui esta coisa que é de fazer assim, pronto. Panorâmica. Sim.
pronto, daí que eu aconselho sempre o recurso então a colegas fotógrafos de interiores, que eu julgo que todas as agências têm esse serviço, serviço em caso de Pelo menos nos exclusivos. variação no exclusivo, por isso é que eu não me preocupei muito com esta parte da fotografia, porque é uma coisa que à partida está assegurada. Corrijam-me se estou errada, claro. Exatamente, aqui a Paula diz assim, os vendedores esquecem-se que têm de proporcionar aos potenciais compradores que se vejam, que se sintam, não é? Que se sintam que estão a viver naquela casa. Isso é... Verdade, Paula. Depende, Das ok. E já agora, Cristina, como é que é o teu caso? Tens acesso a fotógrafos profissionais? A agência proporciona-se em casos, pelo menos em caso de agressão exclusiva, como é que funciona para ti? Ficamos aqui a aguardar porque isto tem um bocadinho de delay. De delay, não é? Sim. Sim, Maria, mas estávamos então aqui a falar então de facto a maneira como a imagem do imóvel se apresenta, está... É a tal comunicação visual, a primeira. Está relacionado com o consultor e ele dá a cara, não é? Não sei se lembram daquele esquema que nos davam na escola da comunicação, que havia o emissor, depois havia o receptor, depois havia ali a mensagem, pronto, isso tudo, e depois há um esquema mais completo do que esse mais simples. Mas, antes de nós termos essa parte visual feita, que é o homestaging feito, bem feito, às vezes aliás, e a Sílvia explica isso muito bem naqueles 3 vídeos anteriores, recomendo, quem não viu, recomendo, porque ela explica de uma forma já muito assertiva de como é que nós, consultores, devemos falar com o proprietário, para que ele aceite e para que ele perceba a importância do homestaging e a importância de colocar o imóvel dele mais apelativo aos olhos de quem quer comprar. Portanto, aí já vão ter aí muito conteúdo já, que a Sílvia já deu aí nas 3 lives anteriores. Que é essa a parte da assertividade na comunicação que nós estamos aqui também a abordar hoje, não é? A forma como nós vamos falar ao proprietário. E depois também ao comprador, não é? Claro. Eu gosto de falar dos dois. Há agências que puxam mais para o proprietário, claro, por causa das angariações, é bem compreensível, mas depois também temos o cliente comprador, que também é nosso cliente e que merece o mesmo respeito que o outro. Deixa-me só aqui fazer aqui uma notazinha. Força, diz, à Cristina. força. A Cristina está numa posição privilegiada. Portanto, se tem acesso, aliás, são só 2, trabalham em parceria, isso é, de facto, não é para todos. Parabéns conseguir conseguir estar numa posição dessas. E de facto, se já tem a fotografia, então de facto aquilo que falta mesmo é o homestaging, não é? Porque então é a cereja no topo do bolo. Portanto, e Maria, aqui a Paula diz que, e depois eu acho que isso não depende tanto, depende da agência,
não é? Porque depois cada imobiliária, não é? Aqueles são franchisados, cada agência, não é? Apesar de ter um nome a representar, depois tem a sua maneira de trabalhar própria, não é? Portanto, a Paula trabalhou numa imobiliária onde esse serviço não estava contemplado. Eu trabalhei, é tal coisa, uns 2 meses, depois cansei, fartei-me, isto não é para mim, numa imobiliária onde os exclusivos tinham a tal fotografia. Portanto, Sim. é essencial, Mas podemos fazer, eu também nunca trabalhei com fotografia profissional e lá está, com bom gosto, até às vezes do bom senso nosso, com o brio, nós vamos sempre à procura do melhor, ou seja, tiramos 3 ou 4 fotografias diferentes, escolhe-se a melhor. Permites-me contar aqui uma asneira que eu fiz muito grande. Força, estamos num local de Tenho muita partilha. vergonha, mas ainda hoje penso nisto. Se há uma coisa que eu não gosto de ver, mesmo na minha casa de banho aqui em casa, é tampas da sanita abertas. Ai, credo. Opa, desculpem, o JC que és um homem que estás aqui. Opa, não gosto, pronto, não gosto. Tá? E então o que é que eu fiz? E desde o início sempre me disseram, quando foste tirar fotografias, fechas a tampa da sanita, como é óbvio. E eu, isto na formação também, e eu, claro, tampa da sanita aberto, opa, isso é até nojento, pá. Pá, aí na minha quinta angariação, o que é que a Maria José faz? Fiquei tão chateada comigo mesma. Portanto, é assim, fui fazer fotografias, uma angariação, ainda por cima, isto no Algarve, porque eu estive este tempo todo no Algarve. Regressei agora aqui à zona de Setúbal há 5 meses ou 6. E o senhor que era de Lisboa, portanto foi só aquele lapso de tempo que eu tive para fazer as fotografias. E a casa de banho era lindíssima, era muito gira, muito simpática. Pronto, tirei com a tampa da sanita aberta. E depois o homem veio para Lisboa, já não havia como ir lá, assim de qualquer maneira, porque não tinha a chave. Opa, foi uma chatice, eu fiquei tão triste comigo mesma, mas pronto, acontece. E às Olha, tantas outra coisa que complementa. retirámos a fotografia. Pois. Pois, um checklist. Uma asneira, o checklist. Olha, é muito bom, é uma excelente ideia. Uma das coisas que complementa muito bem a fotografia e não vejo em muitos imóveis é o vídeo imobiliário. Desculpem aqui a gaguez, isto já vai tarde. Não faz Isto, mal, linda. Pronto. Cortava a foto, não dava, aquilo estava ali mesmo no centro da casa de banho. Falavas com o David Grades e ele fazia-te o Photoshop. Sim, meus queridos, quem gosta do imobiliário é uma área muito bonita, muito bonita. Um dia nunca é igual ao outro, falamos bem com pessoas, há muitas relações. Eu tenho muitos amigos que ficaram de pessoas a quem vendi casas ou compraram casas, é uma área muito bonita. É. A Cristina também faz vídeos, boa, e visitas virtuais. Boa. Aliás, as visitas virtuais, isso já existia antes da pandemia, mas durante a pandemia isso foi Boom! Fez assim um boom. Foi um boom mesmo. Verdade. Olha, vocês têm dúvidas aqui em relação a esta história que é sobre a assertividade, sobre a comunicação assertiva que a Maria está aqui a partilhar connosco e que depois vai abordar com uma outra profundidade depois no bónus. Eu gostava também de vos falar aqui em relação à assertividade, porque a assertividade está metida em tanta coisa e não há como sermos assertivos
se não estivermos também em equilíbrio emocional. Esqueçam. A pessoa até pode ser assertiva naquele momento. Quando nós falamos aqui em sermos assertivos, como é óbvio, é sermos assertivos a maior parte do tempo do nosso dia a dia, não é? Não há como, porque depois não há as bases para a assertividade. Eu já vos falo aqui das bases para a assertividade. Uma delas é a sinceridade, que a Silvia já falou. Outra delas é respeitarmos a outra pessoa. Primeiro respeitarmos também a nós. Porquê? Porque eu tenho que saber o que eu quero e o que eu gosto e o que é melhor para mim. E quando eu sei isso, tenho que levá-lo para o mundo também. Claro que há situações que eu preciso de dar a mão à palmatória ou que ficamos assim, estou ali numa situação de assertiva, de passiva. E às vezes ser assertivo é mesmo dar um murro na mesa e dizer chega. Ok? Não pensem que ser assertivo é ser o bonzinho. Não, às vezes, aquelas situações em que estamos a falar com outra pessoa e a outra pessoa constantemente está a tentar pôr-nos para baixo ou está ali a querer mudar palavras que nós não dizemos e estão a colocar na nossa boca. Enfim, há situações em que ser assertivo é mesmo darmos aquele murro, não bater em ninguém, não vamos partir para a violência, como é óbvio, mas dar assim aquele, entre aspas, murro na mesa e dizer não, desculpa. Ou então, até aqui fomos, a partir daqui tu já não vens, que este é o meu limite. Ok? Portanto, ser assertivo acima de tudo é respeitar-nos a nós mesmos, sem deixar de respeitar os outros. Exatamente. Portanto, tem que haver aqui este equilíbrio, tem que haver um conhecimento da própria pessoa, ou seja, um autoconhecimento, e sobretudo, claro, a nível das emoções. Não é? A pessoa tem que saber dominar ou controlar, minimamente que seja, os seus estados emocionais para poder ser assertivo na maioria das situações do seu dia-a-dia. Okay? Há uma coisa interessante que é numa casa em que nós se pede ao proprietário para ter as coisas arranjadas, só que a casa habita uma família, não é? E o que é que acontece? Às vezes, ou é o adolescente que não está nada contente de sair de casa e nem não colabora, e então esta coisa da assertividade mais empatia vai conseguir então detectar porque é que as coisas, porque é que aquele imóvel não está a funcionar. Porque é que ainda continua a ter um quarto cheio de pósteres do Sporting, ou seja, outra coisa qualquer, não é? Quando já se explicou que este tipo de coisas é uma personalização que não ajuda em nada para a promoção do imóvel. E às vezes é preciso perceber onde é que as coisas, mas isso é com empatia, é estar a tentar perceber quem é que daqui, da casa, porque depois é quem boicota um bocado ali o processo. Quem é que da casa não está lá muito contente com esta ideia? Se calhar não estão nada contentes de sair da cidade, não é? Estão assim um bocado contrariados. E às vezes, quando pomos às claras, às vezes basta isso. Isto é em processos emocionais e pessoas também é um bocado assim, não é? Quando tu pões às claras e está a acontecer assim, parece que só por isso já resolve ali a coisa. Quando se coloca... Estamos a falar de famílias, não é? E cada família tem a sua dinâmica muito própria e infelizmente aquilo que mostram às vezes não é o que se passa depois quando não está ninguém em casa. Exatamente. Portanto, é delicado, não vamos falar logo com o proprietário assim de qualquer forma. É delicado. Daí depois entra... A empatia é muito importante. A empatia também é muito importante então para perceber... E depois a forma como falamos, não é? Ou seja, vocês vão fazer a primeira visita com o cliente proprietário para angariarem. E depois não vão falar do género, senhor proprietário, olha, a sua casa é muito gira, mas olha, ali aquele sofá está cheio de roupa, vamos tirar a roupa, por favor,
esqueçam, não é? Porque ou a pessoa é muito boa e vai acatar, reparem na vossa postura perante a pessoa, é muito importante a nossa postura perante, seja com quem for que nós estivermos a falar. Não é, temos que mostrar profissionalismo porque nós somos os profissionais ali. Então, E liderança, desculpa lá, só estava aqui a interromper. E a liderança, E liderança, sim, temos que boa. liderar o Bem metido, processo. sim, com certeza. O profissional somos nós. E o que é que acontece? E com certeza todos os que estão aqui connosco vão dizer a mesma coisa. Eles é que querem ter essa parte. Não estamos ali a querer medir quem é mais alto, quem é o que sabe mais que quem, como é óbvio. Mas naquele momento e na venda do imóvel dele, pelo menos a grande maioria dos proprietários, né, porque há uns que sabem mais que nós, também acontece, mas nós é que estamos ali como profissionais e muitas vezes eles não nos veem como profissionais, eles veem como alguém que, olha, vem para o imobiliário, vende aí umas casas, vai se enrascando, vai ganhando umas comissões, ou então vai-me depenar com a comissão que me vai levar. Não, nós temos que mostrar lá, daí a importância também da forma como mostramos os nossos serviços e tudo aquilo que ele poderá obter connosco, não é? Exatamente. E daí também essa postura que aparentemente é mais rígida, mais diretiva, desculpa, mais diretiva. Sem ser rígido, lá está, mais diretiva, mais sim, direcionada, sim. porque a parte da rigidez já estamos a ir um bocadinho Exatamente. para a agressividade e ele pode, porque reparem, quando a pessoa é passiva, toda a gente lhe pisa em cima e pronto. E a pessoa fica com aqueles remorsos todos, aquelas raivas todas e depois às vezes até tem aquele comportamento chamado passivo-agressivo, que a pessoa está muito bem e é muito caladinha e de repente, bum! Mas da parte agressiva, se eu vou também do género, eu é que sou profissional, desculpe lá, quem é que percebe de mercado? É o senhor proprietário que só vendeu uma casa até hoje ou sou eu? Sou eu, desculpe lá. Se vamos logo assim estou aqui a brincar, como é óbvio, mas se vamos assim com essa rigidez, autoritário, não. Autoritariedade não se diz, pois não. Autoritarismo. Se vamos logo com isso, que é aquela cena do chefe, o chefe que manda e o chefe que é líder, não é? Fiz-me aqui, penso é que me fiz entender. Portanto, se a pessoa vai logo com esse autoritarismo, eu vou criar na outra pessoa logo uma resistência inconsciente dele e é natural. Eu sou assim mais rígida, mais agressiva, a outra pessoa cria logo uma resistência. Acontece também connosco, quando isso é connosco. Portanto, já vou ter ali, já não basta as objeções que ele próprio, o proprietário, vai-me trazer, que eu também estou ali a criar e uma grande. Porque quando há esta resistência, das duas uma, se o proprietário já confiava em mim, ele vai parar de confiar em mim. E se ele ainda não confia em mim, vai ser muito difícil eu confiar em mim. E acho que todos nós sabemos que sem que a pessoa confie em nós, normalmente não há negócios que vinguem, não é? Exatamente. Uma checklist para os é muito interessante, uma proprietários checklist JC, boa ideia teres trazido isso para aqui. É muito importante. É isso que o homestaging faz também, não é? Que é uma lista, e é isso que vamos fazer no curso, uma lista de todos os passinhos em que o proprietário sabe exatamente aquilo que tem de fazer, também com a intenção de não o levar a sentir-se assoberbado, do género, meu Deus, não bastava agora ter que sair de casa, tenho ainda agora 1 milhão de coisas para fazer. Portanto, a ideia também é tirar esse peso, não é assim tão complicado. Tem uma sequência, e essa checklist vamos fazer no curso. Vamos fazer no curso. A ideia é chegar então com uma checklist no final do curso para o proprietário. Exatamente. Boa, Exatamente. Boa. Não, e o teu curso é muito completo. Aquilo que portanto, eu ver é muito completo.
qual é o consultor que hoje em dia ah, aparece ao lado do proprietário, que tenha mais do que aquela folhinha do contrato, não é? Ainda não vi. Se calhar até Poucas, há, não poucas. sei. Se calhar até há, não é? Eu levava a checklist dos documentos que tinha que trazer e que ele tinha que me dar e depois pá, Mas eu levava essa checklist. há mais Mas há coisas mais. que se pode Claro fazer. que sim. E E é mostra profissionalismo. E E mostra mostra, olha, profissionalismo e ao eu agora vou aqui, proprietário. vou aqui buscar o JC e Ah, sim, o JC sobre as vendas. que é posicionamento, no fundo, que é aquilo que torna aquela pessoa diferente das outras, porque é que o proprietário vai confiar naquela pessoa X e não no Y ou no Z. Portanto, tem a ver com a postura e depois com todo o serviço está associado então, ao serviço da promoção do imóvel. Exatamente. Amanhã temos tempo de falar. Temos muito para falar, JC. Portanto, quem está aqui, não perca, há de ser a terceira live. É amanhã? Amanhã, Silvia? Sim, sim, é amanhã. Tenho uma checklist no verso do cartão de visita com a documentação necessária para pôr à venda e também o serviço de financiamento. Agora acrescenta a essas checklists uma checklist de homestaging para o proprietário. E há mais coisas que se pode fazer e que vamos fazer que vai tornar então que vai tornar então o vosso serviço único, não é? Portanto, e associado então à pessoa, à personalidade de cada um, então que torna muito mais fácil esta Eu de conseguir então trabalhar com o falaste aí numa proprietário. parte muito importante que é o tipo de personalidade da pessoa. Eu trabalho também com o Enneagrama, que são 9 tipos de personalidade. E, e de facto há tipos de personalidade em que é mais fácil à pessoa que o tem de comunicar com as outras, de ser mais empático, como o tipo de personalidade do 2, o personalista, ou o doador, o 3 também, que é muito multifacetado, o 4 que é o romântico, portanto, são tipos de personalidade que de facto ajuda ali um pouco na interação. Mas mal que fosse que o tipo 8, que é talvez, o tipo 8 é aquele, pode ser chamado destemido, depois também depende aqui de quem, dos autores que falam disto, porque depois cada um lhe dá o seu nome, mas o tipo 8 é talvez dos 9 tipos de personalidade do Enneagrama, aquele que tende mais à agressividade. Mal fosse, se a assertividade não fosse algo que conseguíssemos aprender e desenvolver nas nossas vidas, eu acho que todos os tipo 8 coitados, não sei o que é que seria deles, ok? Portanto, isto aprende-se, ok? Pode-se nascer já ali com uma facilidade aqui ou lá, mas aprende-se. E depois é a prática, meus queridos. A prática faz tudo. É como o Ronaldo, não é? O Ronaldo, ele conta a história dele, Exato, desde miúdo, em vez de estar a brincar com os outros, ele já estava a treinar com a bola, ou seja, a prática, no fundo, é a prática que faz os grandes profissionais e as altas performances. Não é o talento em si, eu posso ter talento para uma coisa, se eu nunca utilizar esse talento não me vai servir de nada, ou de pouco. exatamente, Né? exatamente. Bom, queria para perguntar, que já estamos aqui há mais de uma hora, queria para perguntar se há dúvidas aqui em relação à Maria e à comunicação assertiva. Já temos aqui a linha de pesca lançada para a live de amanhã.
E a Cristina vai cá estar e vai fazer muitas perguntas ao JC. Mas em relação aqui à comunicação Ou se alguém quiser assertiva, colocar alguma se alguém questão, quiser colocar eu aqui estou alguma disponível. questão, ah, mesmo que entretanto a live termine, os comentários depois ficam postados e depois posteriormente podemos falar sobre o assunto, não é? Ah, Portanto, vou dar só mais um minutinho. Até agora vou fazer, Ah, até porque vou fazer novos cartões. Ok, oh, Cristina, deste-lhe a ideia. boa. Então tenho que falar. Ai, caraças, desculpem. É que o cansaço, esta minha gaguez não é mecânica, é, é psicológica e é emocional. Portanto, o cansaço, Também não, ah, pois, sim. Portanto, olha, Maria Rebolo, relativamente ao enograma, se vais-te trabalhar essa parte no curso, portanto, no na bónus do curso. masterclass. É assim, eu estava a pensar, até porque é muito importante, até para as vendas JC, o Enneagrama, percebermos para já conhecermos o nosso tipo, já nos dá aqui Obrigada, Cristina. muito chão para nós andarmos e percebermos a nossa forma de venda, a nossa forma de estar. E depois também há muitos pontos que nos permite perceber a do nosso cliente, ok? E a dos nossos colegas, e os dos nossos chefes, e os dos nossos filhos, os dos nossos maridos ou esposas, mas o Enneagrama seria uma linguagem um bocadinho mais rebuscada, portanto aqui para a masterclass da Sílvia e para este curso, posso abordar, e penso que sim, não se perde nada, pelo contrário, é mais valia que se está a dar aos alunos da Sílvia, mas tenho outra nomenclatura, digamos assim, mais básica, essa só com quatro, ou seja, com dois eixos, e para ser mais rápido também, para a Já, pessoa assimilar para si e para o cliente nos momentos da reunião com o proprietário para a angariação ou nos momentos das vendas, e vou abordar isso, sim, o está. JC está-te a desafiar. Sim, sim, sim. Não, já está, eu já fiz o guião e já lá está. Falta gravar, que depois ainda vou falar com a Sílvia se fazemos em masterclass assim ao vivo, ou posso fazer o mini curso e fazermos depois uma masterclass para tirar dúvidas. Estou disponível. Ok. Olha, já temos aqui mais ideias, porque, como sabem, este curso é um curso num estágio piloto, portanto, está em construção, e aí a ideia é que seja uma coisa vocacionada para os consultores, portanto, tailor-made, feita à medida para os consultores. Então, nada melhor de facto do que esta fase em que os vossos pedidos serão atendidos. É isso mesmo. Muito bom, olha, esta conversa foi excelente, gostei imenso. JC, Cristina, Paula, e a todos os que mais tarde Irão ver. irão rever, muito obrigada. Muito obrigada à Maria por estar aqui. Obrigada a todos também. Conheci uma faceta que não conhecia da Maria. Ah, que é parte da astrologia. Isto é uma coisa, pronto, isto é outra coisa à parte, mas Mas que falamos, eu terei falamos, e todo o eu gosto. adoro aqui também esta parte da astrologia. Então, de facto,
tudo isto que está a acontecer por estes dias está a ser uma experiência extraordinária. Portanto, eu agradeço a todos os intervenientes, independentemente das vossas funções neste processo, quer de espectadores, quer de criadores. Eu é que agradeço, e agora, novamente, obrigada, Maria. Passo-te Obrigada a tu a por me teres palavra. convidado. Então, eu estava aqui a escrever a todos a gratidão, que era. Espera aí, deixa-me só clicar ali. então sim, ok. Gratidão a todos. Tumba, já foi. Sim, meus queridos, agradeço à Sílvia mais uma vez, já lhe tinha dito no início e volto a dizer, obrigada. A mim também me deu um prazer muito grande estar aqui a partilhar convosco isto. Eu, na minha fase profissional, estou a iniciar ainda assim nos princípios das redes sociais. Sim, porque a parte depois do presencial eu já faço desde 2009, faço profissionalmente. Oxalá eu consiga aportar ao teu curso assim um miminho grande que possa ajudar muito os consultores imobiliários. Tenho um carinho muito grande pelos consultores imobiliários, precisamente porque sei que não é nada fácil, sei que, de facto, quem continua a ser consultor imobiliário são aquelas pessoas persistentes, aquelas pessoas que querem evoluir, aquelas pessoas que querem se desenvolver, porque aquela pessoa que não se quer desenvolver, que não quer evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, vai ficando para trás, inevitavelmente também. E então tenho um grande carinho por todos vocês. E gosto muito de vocês todos. Sílvia. E estamos cá todos para nos ajudarmos. Estamos cá todos, exatamente. E com humor, porque eu acho que se colocarmos um bocadinho de humor, boa conversa, e está tudo bem, e o diálogo faz tudo, então as nossas vidas podem ser mais alegres, com mais cor, e a felicidade é um dos meus objetivos para mim e para todos. Portanto, e para mim não é uma utopia, a felicidade é verídica e temos grandes resultados também, é verídico e conseguimos lá chegar. Exatamente. E é para isso que cá estamos no curso da Sílvia. Eu vou aqui então fechar aqui a live com uma coisa que a minha avó dizia: saber viver, como é que é? Viver não é difícil é saber viver. No fundo é saber surfar, saber aproveitar estas oportunidades que surgem, aproveitar estas ondas então para surfar e para remar, e tentar não ir contra a maré, não é? Porque vai nos deixar exaustos, mas é aproveitar então os fluxos que vão surgindo e ter a coragem de dar o passo em frente, esta parte para mim dar o passo em frente e de andar no fio da navalha é peanuts. Pronto, já estive aqui a conversar com a Maria, E já que falaste nisso, me permites, Sílvia, e vou aqui finalizar também falando da assertividade. Ser assertivo é também nós termos a noção do que é importante para nós e do que não é. E então, sabendo isto, dá-nos a possibilidade de focarmos naquilo que é importante para nós. Okay? Exatamente. E vai de encontro àquilo que tu disseste. A vida, de facto, é super simples. Se respiramos, estamos a viver. Ponto. Portanto, é super simples. O que já não é tão simples é sabermos vivê-la bem. Porque também há quem a viva mal. E também é fácil. Agora, vivê-la bem já tem os seus quereres. Já me calei, Sílvia, já me calei, pronto. Requer jogo de cintura, requer então de facto a gente perceber como é que navega neste mar. Que coincidências, Cristina, o seu pai também dizia a frase. Então, vamos nos despedir, isto já vai quase em 1h30.
Adeus a todos e obrigada por estarem aqui e até amanhã com o JC. O JC. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.